Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Um Brinde. Toda sexta, a partir das 20 horas, o nosso encontro inédito é aqui, através do site da JTR-TV, Jornal Tradição Regional, pelas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Hoje a minha convidada é Laura Tonial, advogada e escritora, que vem nos contar um pouco da sua trajetória como profissional e também sobre outras novidades que ela tem, né, para nos trazer aqui. Então, desde já agradeço a sua presença em casa, agradeço aos meus apoiadores, Odierno, Emilice Calçados, Maria Helene Gênova, Clube Morena Rosa, Me Veste, Lotus Consultoria de Estilo, Carla Oliveira e Não Mais Pelo. Então, desde já, eu peço para você ficar me aguardando, que após um breve intervalo a gente volta para esse bate-papo. Um dos restaurantes mais tradicionais de Pelotas espera você de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Em um espaço requintado, oferecemos um buffet de pratos quentes e saladas, com carnes, peixes e camarões. Se você é apaixonado por doces, também vai querer provar as nossas sobremesas. Esperamos por você na Rua Santa Cruz, 1793, no centro de Pelotas. Restaurante Gourmet, 25 anos servindo o melhor. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. Quer ficar mais jovem e bonita? A Botoclinic é a maior rede de harmonização facial do Brasil. Botox, preenchimentos, bioestimuladores de colágeno e muito mais. Agende sua avaliação e venha elevar sua autoestima na Botoclinic. Shopping Pelotas e Partage Rio Grande. Estamos de volta, então, aqui com o programa Um Brinde. E a minha convidada de hoje é a advogada e escritora Laura Tonial. Seja bem-vinda, Laura, ao programa Um Brinde. Sinta-se em casa, né, para o nosso bate-papo de hoje. Então, desde já, eu já quero te colocar o espaço para tu te apresentar, né, para as pessoas que ainda não te conhecem. Te apresenta quem é a Laura Tonial. Muito obrigada, Jane. Obrigado ao jornal, boa noite aos telespectadores da JTR-TV, aos telespectadores do programa Um Brinde, da Jane Oliveira. Uma enorme alegria estar aqui hoje contigo, uma enorme alegria poder trazer um pouquinho da minha história. A minha história profissional é de advogada. Sou formada na URGS em 1977, já tinha entrado no Banco do Brasil com 18 anos de idade, então a minha advocacia foi muito na área financeira bancária. Depois passei um tanto para a área imobiliária também. Então nessa área financeira e bancária atuei bastante, fiz as minhas especializações, atuei como advogada do Banco do Brasil, depois de aposentada do Banco do Brasil, fui contratada por várias outras instituições bancárias, trabalhei para muitos bancos, inclusive como contratada da Caixa Federal, de outros, e depois do Cresul, que passou para a Potenza, que passou para a Bradesco, enfim, na área bancária. Aposentada, passei para o escritório particular, já em parceria com a minha filha, Andressa Tonial, também advogada e hoje leiloeira judicial. E a minha vida profissional sempre foi atuando em toda a região sul. Tanto que pelo jornal Tradição, quando eu escrevo alguns artigos, eu recebo manifestações de Jaguarão, São Lourenço, Canguçu,
Percebi porque eu atuei muito na região. Então é uma coisa que eu não tinha estado aqui, mas eu gosto de dizer da abrangência desse jornal e eu fico muito contente com isso. Sempre gostei de escrever, além de matéria jurídica, só que o escrito do jurídico é um escrito mais requintado, mais elaborado. Aí começaram a dizer, por que tu não escreve artigos para jornal? Tu fala sobre isso, fala sobre aquilo. E eu comecei a escrever artigos, primeiramente publicado no Diário Popular, depois tive alguns publicados no Diário da Manhã, às vezes formando artigos para o Tradição, e assim tive artigos em vários jornais de outras cidades, de outros estados, até que cheguei ao Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai com textos, então, e livros já traduzidos. Quase todos os meus livros já estão traduzidos também para o espanhol. Através de nós vamos falar dos teus livros, né? Mas essa tua atuação como advogada também sempre junto. Começaste a fazer essas escritas sempre atuando como advogada. Sempre atuando como advogada, ainda tenho o escritório de advocacia, ainda um escritório atuante. Eu já na época de pandemia, bem mais em casa, bem mais coisa, mas o escritório continua atuando. Hoje trabalhamos em outras áreas, principalmente na área imobiliária, trabalhamos muito, mas eu já estou assim, muito mais hoje para a escritora Jane do que para a advogada. Embora o escritório esteja sempre a mil, porque fizemos um nome ético, um nome profissional, um nome de respeito, e que graças a Deus esse nome, quando colocamos em alguma instituição, alguma coisa, ainda tem seu peso, né? Já é uma tradição em Pelotas, né? A advogada Laura Tonial, né? Já tem todo esse potencial aí, como tu disseste, né? Muitas pessoas te conhecem em toda a região que a própria aqui, a empresa, o Jornal Tradição, né? De onde a gente está com a JTR-TV, atende em várias cidades da região. Então, certamente, muita gente que está te assistindo te conhece, né? E sabe que tenho muitos leitores dessa região. Inclusive porque eu não conhecia o Jornal Tradição. Aí eu conheci através da jornalista Valéria Pires, que me homenageou um dia. Ela fez um programa em Canguçu e fez o destaque de 10 mulheres nascidas em Canguçu. E eu sou nascida em Canguçu. Claro. Embora a minha vida tenha sido em Porto Alegre para estudar, eu quase depois vim para Pelotas, já há 38 anos, sinto-me pelotense. Já és mais pelotense, né? Me desculpe, que é o pessoal de Canguçu, mas já temos uma cidadã pelotense, né, Laura? E essa tua atuação toda nesse mercado como advogada, né, nessa parte toda dos bancos, né, que tu trabalhou em várias instituições, te levou certamente, né, a ser convidada a participar de projetos sociais, de alguns momentos assim na sociedade, em prol da comunidade, né? Aí eu acho que começa a tua relação com o Rotary. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse teu momento rotariana, né? Como é que se iniciou esse processo e como é que tu chegou onde tu estás hoje? Eu sei que tu tens isso é uma alegria muito grande. Para mim, falar de Rotary é falar de ética, é falar de coisas boas em relação ao outro. 25 anos atrás foi criado em Pelotas o primeiro clube de Rotary que recebeu mulheres. E eu tive a honra de ser sócia fundadora também do Princesa do Sul, assim nós chamamos carinhosamente, porque ele é Rotary Clube de Pelotas Princesa do Sul. Mas quando eu falo de Pelotas, as pessoas confundem com os outros clubes de Pelotas. Então nós carinhosamente chamamos Rotary Princesa do Sul, aonde desde da sua criação, meu marido e eu somos sócios fundadores, com outros tantos rotarianos. Hoje continuamos com um clube muito forte, muito atuante, onde a maioria são mulheres, mas um clube que realmente se preocupa com a cidade, se preocupa com a região. Nós temos, assim, inúmeras coisas que já fizemos pelo Rotary, mas um grande destaque foi a criação do Banco de Óleo de Pelotas,
no Hospital Escola da Universidade Federal, que muitas pessoas sequer sabem que foi através do Rotary, com dinheiro vindo dos Estados Unidos e um valor alto, para que pudéssemos fazer isso aí. Na época, fizemos outros grandes projetos, como a Feira das Profissões, que chegou a atingir 15 mil alunos recebendo no CEPET. Foi o primeiro órgão, o Rotary, que conseguiu juntar as duas universidades que tínhamos, depois escolas de enfermagem e outras tantos órgãos de Pelotas, que com aqueles vaidosismos, às vezes, se um encabeçava, o outro saía. Quando foi o Rotary, que é uma instituição que não tem vínculo com este ou aquele, queremos fazer o bem. Esse é o nosso projeto, servir a comunidade. Então, nós conseguimos, e a primeira Feira das Profissões foi coordenada pelo Nível Taniello, que é meu marido, e foi crescendo. Começou com 3 mil alunos, 5 mil alunos, e era orientação profissional, para que as pessoas, ao saírem do segundo grau, soubessem o que queriam fazer, o que cada curso se propõe. Tivemos o seminário de ética, fizemos muito seminário de ética até o 10º ano, paramos há 2, 3 anos atrás, pretendemos retomar, com todas as universidades também. Aí já tínhamos um número maior de universidades, porque eu já tinha a terceira instalada aqui, e sempre foi feito na Católica, na Universidade Católica, e sempre tivemos assim, com palestrantes de nível internacional, nacional de destaque, foi sempre muito bom, com temas específicos. E por aí afora, principalmente em relação aos hospitais do São Francisco de Paula, a Santa Casa, a Beneficência e o Hospital Escola. Fizemos muitos projetos, tanto que quando eles estão precisando de alguma coisa, eles ligam e dizem, tá bem, dá uma ajudada, porque nós estamos precisando de tal coisa. Aí a gente mobiliza as forças da sociedade, porque temos relacionamentos, graças a Deus, como todo rotariano é um líder. É um líder na sua área, não importa que área ele for, ele é um líder. Sim. Então a gente movimenta e faz as coisas acontecer. Muito bem, essa tua trajetória assim, com o Rotary, a gente acompanha sempre, né, e vê essa movimentação toda, e ver que é um grupo muito atuante, né, Laura? E realmente, eu vou dizer de uma experiência minha, né, que inclusive quero agradecer aqui a público, todo o teu empenho quando daquela ocasião do incidente que teve com o empreendimento lá do meu filho, né, do incêndio. Tu foste uma pessoa assim, ó, primordial, né, encabeçou aquela corrente do bem, como eu digo, e que fez tudo acontecer, e graças a Deus, assim, a gente, né, conseguiu resolver e retomar todo o processo da caminhada deles, né. Que bom, gente, então, não lembrava mais disso. Que bom. Então, muito obrigada pelo teu empenho, né, pelas tuas palavras ali no nosso grupo, né, do banco que nós temos, fazemos parte também. Então eu digo, nós mulheres somos muito atuantes em várias áreas, né? É importante a gente colocar isso, porque, claro, os homens também, né? Os maridos, mas as mulheres conseguem estar em várias frentes ao mesmo tempo, né, Laura? Embora eu acho que quando tem homens e mulheres juntos dá um equilíbrio. Um usa mais razão, o outro... E juntos se complementam e conseguem fazer as coisas acontecerem. Flui, né? Flui. É muito bom isso. Então... É uma colocação que a gente tem que passar para as pessoas, né? Essa tua atuação toda, do teu esposo, né? E de todos os rotarianos, né? Que trabalham, que eu sei que se envolvem muito, principalmente na área da saúde mesmo, como tu disseste, os hospitais quando precisam, chamam o Rotary, né? E sempre tem êxito na sua chamada e eles sempre são atendidos, né? Isso é muito bom. Daqui a pouco nós vamos falar mais desse projeto que tu tens, né? O Rotary tem uma campanha, mas daqui a pouco eu vou te chamar para tu falar, tá? Agora eu vou chamar um intervalo, então não sai daí que eu já volto com mais um bate-papo aqui com a Laura, que tá bem interessante, tem muita novidade aqui com ela. Já volto.
Quer ficar mais jovem e bonita? A Botoclinic é a maior rede de harmonização facial do Brasil. Botox, preenchimentos, bioestimuladores de colágeno e muito mais. Agende sua avaliação e venha elevar sua autoestima na Botoclinic. Shopping Pelotas e Partage, Rio Grande. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional, o elo da notícia até você. Um dos restaurantes mais tradicionais de Pelotas espera você de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Em um espaço requintado, oferecemos um buffet de pratos quentes e saladas, com carnes, peixes e camarões. Se você é apaixonado por doces, também vai querer provar as nossas sobremesas. Esperamos por você na Rua Santa Cruz, 1793, no centro de Pelotas. Restaurante Gourmet, 25 anos servindo o melhor. Estamos retornando então com o nosso programa Um Brinde. Hoje a minha entrevistada é a Laura Tonial, advogada e escritora, que já falou um pouquinho assim da trajetória dela como profissional da área da advocacia, já comentou aqui como é que entrou na vida dela essa questão toda do Rotary. Mas Laura, eu sei que não é só o Rotary que tu faz parte, né? Tu és muito atuante também em outros momentos, em outros grupos, né? Inclusive um deles nós fazemos parte, né? Então eu queria que tu colocasse assim brevemente quais são as tuas outras atuações fazendo Tem sido, Jane, muito gratificante na minha vida. Tenho uma formação cristã, sou católica praticante, não importaria a religião, mas tenho espiritualidade dentro do meu ser. E há 20 e poucos anos atrás, quase 20 anos atrás, não é 20 e poucos, seu Rotary, nós fomos chamados um dia para uma reunião pelo padre Mário Prebianca, que pretendia criar um banco de alimentos em Pelotas e tinha chamado a Maria Eulalie para tal coordenação. Como ele tinha bastante relacionamento com meu marido, que é auditor fiscal, e que cuidava das coisas da paróquia, das liberações de impostos e coisas desse tipo, ele nos convidou para essa reunião. Nesta reunião foi a primeira da fundação do Banco de Alimentos Mater de Calcutá, da qual nós também somos sócios fundadores, uma instituição que eu considero assim a mais importante para Pelotas, porque ela cuida dos mais necessitados, dos pobres entre os pobres, como chama Maria Eulalie, os mais pobres dos pobres. Ela cuida de alimentos, ela cuida de educação, mas ela cuida sobretudo de empregos, para que as pessoas um dia possam dizer o que a gente ouve muito: não preciso mais dessa cesta básica, pode direcionar a outra família, porque hoje nós já... isso é muito bom, né? É gratificante. É gratificante. Então é uma instituição que nós temos assim, eu tenho imenso carinho por ela. Há muitos anos, já há 12 anos, trabalho na Âmbara, Associação do Museu da Baronesa. Muitos anos como advogada, que ainda atuo como advogada lá, porque as pessoas sabem que eu tenho essa facilidade dessas assembleias, dessas coisas, por trabalhar para muitas entidades nisso aí. Então, a Baronesa, na época, eu fui chamada pela Maria Rita, há 12 anos atrás, e atuamos junto até hoje. Hoje, a atual presidente é a Maria da Graça, com o museu propriamente dito fechado, mas tem tido um trabalho imenso nessa reestruturação, e a Âmbara, a Sociedade de Amigos do Museu da Baronesa, tem sido extremamente importante para essa reconstituição e para isso aí, porque por horas a prefeitura fica mais
difícil de fazer as coisas funcionar por causa da burocracia. Claro. E nós, que não temos toda essa burocracia, conseguimos destravar e fazer as coisas andarem muitas vezes. Participo como mordomo da São Francisco de Paula, sempre que posso ajudar, e em outras instituições. E assim foi em outras cidades que nós moramos também, porque ao sair de Porto Alegre recém-formada, tinha estado na faculdade lá, casamos e o meu marido, auditor fiscal, foi para várias cidades, começamos na fronteira, passamos por Camaquã, Pelotas, e Pelotas era para voltar a Porto Alegre, nos apaixonamos por essa cidade. Nossos dois filhos são nascidos aqui, não saímos mais. Isso é muito bom. É bom porque, né, a Pelotas ganhou um casal, já vamos dizer, né, tu e teu esposo, que dá traz essa novidade para Pelotas, né, nessa área tanto da criação do banco, né, ajudando a criar o banco, que é muito importante, concordo contigo, né, e também essas outras ações todas que tu te envolve, né. Mas, Laura, e em relação à Laura escritora, né, porque nós temos aqui alguns livros que depois já a gente vai mostrar, eu queria que tu me falasse um pouquinho assim, como é que iniciou essa tua caminhada, Laura escritora? Em que momento deu esse start? Eu sempre gostei de ajudar as pessoas. A minha realização maior é quando eu consigo auxiliar alguém. Aí amigos que estavam hospitalizados, que faziam cirurgias, que eu mandava bilhetinhos. Coisas positivas, mensagens positivas, mensagem de espiritualidade, mensagem de Deus está contigo, vai à frente, coisas assim. Até que o seu Antônio era ele era porteiro do edifício no qual eu tenho um escritório até hoje. E o seu Antônio teve uma doença muito grave, que depois de anos veio a falecer. Enquanto ele esteve hospitalizado, eu mandava. Pelo menos de dois dias eu mandava algum texto para ele. Ele escrevia alguma coisa e ele dizia: ai, doutora, a senhora não pode imaginar como isso me faz bem, me faz levantar. Aí nós tivemos fazendo isso com várias pessoas, até que nós tivemos uma pessoa muito amiga que me autorizou até um dia usar o nome dela, e agora eu peço autorização para dizer de novo. A Graça Reis esteve bastante, né? E a Graça Reis estava em Porto Alegre e eu escrevia para ela e mandava os textos, e ela dizia: tu não imagina que ânimo eu sinto quando escreves, quando leio o que tu escreves. Aí ela disse: quem sabe eu começo a mandar. E lá em 2014 eu comecei a mandar artigos para o Diário Popular. E eu mandava aqueles artigos e as pessoas falavam comigo: ah, que bom, é uma mensagem positiva, tem fé, tem religiosidade. E eu sempre procuro não falar assim da Igreja Católica, porque eu sou católica, mas o outro não é, e me escuta e me lê da mesma forma. E são crônicas que eu escrevia sem a menor obrigação da periodicidade, porque eu nunca, já fui chamada por alguns jornais, aonde eu seria para escrever de quinzenal, menos semestral ou semanal, e eu não aceitei, porque é difícil, eu realmente tenho muitas atividades, tenho bastante coisas a fazer, graças a Deus, tenho esse ânimo, essa vontade, né? Só que comecei a escrever crônicas com mais periodicidade, uma periodicidade menor, e o que aconteceu é que um dia determinado, uma amiga minha, outra, Lígia Blanc, que tem sido revisora dos meus livros, e a Lígia disse: por que não pega essas crônicas e junta e publica um livro? E assim saiu o primeiro livro, eu posso mostrar? Claro, deve. O primeiro livro que eu escrevi foi Vivências e Reflexões. Esse livro aqui trata de alegria, de sucesso, de gratidão, de fé, de afeto, de paciência, de temas assim como generosidade, esperança, prosperidade. E são crônicas, então é um livro muito fácil de ler. Todos os meus livros são crônicas. Então, se a pessoa tiver, às vezes, com vontade de ler uma coisa sobre empatia, sobre perdão, ela encontrará nesse livro. No ano seguinte, eu gosto muito de viajar, e temos tido muitas oportunidades, com as bênçãos de Deus, já tivemos em todos os continentes, nos 5 continentes, e nos convidaram um grupo de empresários de Caxias do Sul, para os quais alguns eu trabalho, para outros amigos, nos convidaram para fazer uma visita à Terra Santa. E nós fomos à Terra Santa,
E na volta me disseram assim, por que tu não escreve alguma coisa? Aí eu lancei o Bem Viver e Espiritualidade. Este livro não fala só de santuários, mas esse livro fala principalmente de educação. Este livro tem muita crônica de educação, porque antes de eu ter sido formada em Direito, que eu entrei na faculdade com 17 anos, mas eu acabei me formando com 23. Neste ano, até lá eu fui professora, eu fiz a escola normal e sempre fui professora particular de português e matemática. Porque as pessoas diziam que eu tinha facilidade de ensinar. Então, eu, independente de estar no Banco do Brasil, eu ajudava os meninos, na época eram só meninos, que queriam ser funcionários e eu dava aulas particulares para eles. Então, eu tenho a minha experiência na educação. Aí eu tratei muito nesse livro de aprimoramento pessoal. E neste livro, então, eu resolvi contar as visitas que eu fiz a santuários pelo mundo. Então eu falei da casa que morreu Nossa Senhora, os últimos anos onde ela viveu. Eu contei do santuário de Guadalupe, eu contei do santuário de Aparecida, eu contei de Lourdes, contei de Fátima. E depois a minha visão sobre cada um desses santuários, sempre em 2, 3 folhas. Então é muito fácil porque são crônicas. Então foi o Bem Viver e Espiritualidade. Não sei se continua. Claro, mostra, vamos mostrar. Depois deste aí, eu escrevi Encontros. O Encontros é um dos livros que eu gosto muito, porque eu encontros com o eu, com o outro, com a natureza e com Deus. Então, neste livro, eu falo bastante. Algumas crônicas eu chego a trazer, assim, de alguns lugares onde estive, muito interessante, e que tinha uma coisinha de natureza, então eu escrevo alguma coisa sobre a Nova Zelândia, ou, enfim, algum detalhe de alguma coisa. Mas este livro trata de desafios e de profundidade de autoconhecimento, e a pessoa querer crescer, querer ser mais, e os fenômenos da natureza, que alguns eu tive assim a graça e o privilégio de ver sem nem esperar, porque presenciar. De presenciar como uma aurora boreal. Imagina. Que jamais eu imaginei ver, porque eu não gosto de frio, tenho muito pavor de frio. E nós estávamos num início de outono no Canadá, e o fenômeno que acontece raramente aparece lá, e nós vimos esta cena que eu botei uma aurora boreal aqui. E o resto são assim crônicas variadas, principalmente de convivência. Este livro eu trato bastante de relacionamento, relacionamento de casal, relacionamento com outro, convivências. Claro, então, muito importante. Por isso que alguns jornais gostam de pegar essas crônicas, e eu autorizo sempre a que peguem essas crônicas e publiquem, porque me interessa que as pessoas queiram viver bem. E se meus livros ajudarem a querer com viver certeza, por que não, né, Laura? E aí nós temos aqui os 2 livros onde tem a participação da Isadora, né? Que é a tua neta. Exatamente. Então, fala um pouquinho de cada um, porque na época do primeiro ela tinha 7 anos, isso? Sim. Do segundo já 9, né? Exatamente. E que eu até acompanhei o lançamento. Ela lá muito comportada, muito queridinha ali, sentadinha com a avó, fazendo o lançamento do livro. Um dia, Isadora, que sempre gostou muito de ler, a Isadora é uma criança, hoje, uma pré-adolescente já com bastante leitura, ela sempre gostou de ler. E a Isadora disse assim: vovó, por que não escrevemos para uns livros para crianças? Porque ela não sabe escrever para criança. Em primeiro lugar, não foi tão fácil para mim virar escritora de coisas para jornal. Porque a escrita para jornal é muito direta, é muito simples. E tem que ser um escrito bem, de um português claro, mas acessível a todas as camadas. Claro. Eu sair de uma linguagem jurídica mais rebuscada para uma linguagem jornalística
não foi fácil aprender. Acredito. Então, este é o meu maior orgulho quando o Henrique Pires, que prefaciou o livro que eu vou escrever, que eu vou lançar agora dia 29, que logo te mostro. Sim, na sequência já o Henrique Pires diz assim, que eu consegui fazer uma linguagem simples, acessível e direta. Eu digo, é a maior bênção que eu posso ter ouvido, porque não é fácil escrever uma linguagem direta e que os meus livros estão em escolas primárias e estão em seminários. Então, eu sei que consigo atingir várias camadas, sim, não é? Sim. E na universidade, às vezes, os professores dizem que levaram tal tema para debater. A Isadora me desafiou para escrever com crianças. E eu disse, mas como nós vamos escrever com crianças? Nós escrevemos juntas. Eu digo, então tá bem, se tu quer escrever juntas, e o que vamos escrever? Vamos escrever sobre coisas que tu escreve nos teus livros. Vamos escrever assim, que nós somos interessadas na leitura, que a gente gosta de tratar de valores, que a gente gosta de tratar de amizade, de família. E assim, então, surgiu temas de descobrindo o valor da família, descobrindo o valor da amizade, descobrindo o valor da solidariedade, da compaixão, a importância de dizer a verdade, de respeitar a natureza, da saúde, de respeitar a vontade dos outros, que nem sempre é fácil para a criança, ainda mais que hoje cada um é o senhor total de si e acha que pode tudo. É muito complicado, né, Laura? Muito complicado. E tratamos de descobrir o valor da paciência aqui também, porque, enfim, foi uma coisa que nos uniu muito fazermos juntos esse livro. E agora nós temos... E passado isso, escrevemos outros das dificuldades que então a criança tem também, que também tem dificuldades de relacionamentos, e tivemos então esse aqui, que estou sem paciência com a família, estou sem paciência com isso, eu estou triste com a doença de um colega, outro que foi embora, e nós fizemos o Enfrentando Dificuldades. E os temas muito... eu vou mostrar mais um pouquinho aqui, que eu acho interessante a gente mostrar, né, as capas, porque é bem coisa para criança mesmo, né, Laura? Então, assim, eu fico admirada de ver a disponibilidade dela e a ideia dela de desenvolver um trabalho junto com a avó nesse sentido, né? Então, para uma criança, né, que na época, o primeiro, ela tinha 6 para 7 anos, certamente. E então, assim, isso é muito importante, né? E eu te conto uma particularidade aqui, porque a outra avó da Isadora, a mãe do pai, além de dentista que sempre foi, é artista plástica. E a Fátima Ferreira fez todas as ilustrações com ela. No primeiro livro, Isadora criou junto. E desenhavam junto essas coisinhas que ela fez. Então ela escreveu com uma avó e ilustrou com a outra. E no segundo livro, já a Fátima também que fez, mas então fez um pouco mais elaborado, e aí ela só deu a ideia. Ela dizia, não, eu quero tal coisa, porque ela é bem determinada. Não, ela queria, não, vamos fazer assim. Bem decidida, né? E ela decidiu assim. Muito bem. E quando ela fez o primeiro, ela queria lançar um por ano. Agora não. Agora ela está numa outra fase, né? Tem que esperar. Pré-adolescente, né? Agora com a pandemia também, muito em casa, as crianças já mudam um pouco os seus gostos, as suas atividades, né? Mas parabéns, viu, pela tua coautora, né? A tua neta Isadora, parabéns para Isadora, né? Que deve estar nos assistindo, e que ela continue, né, nessa caminhada, e que em breve tenhamos uma novidade, né? Quem sabe um outro livro junto com a avó, um outro tema, vamos dar continuidade nisso, né? Mas agora eu quero que tu fale desse teu lançamento, teu 6º livro, né, Laura? O 6º livro, eu estarei lançando, abrindo caminhos também na biblioteca. Todos os meus livros foram lançados na Biblioteca Pública Pelotense, da qual eu tenho enorme carinho. Nós somos conselheiros da biblioteca, o meu marido e eu. Eu sou procuradora da Biblioteca Pública Pelotense também, com maior respeito e carinho por essa instituição coordenada pela Lizarbe, que realmente é alguma coisa que funciona muito bem nesta cidade.
uma entidade particular, embora o nome seja pública, aonde com recursos particulares se mantém muitíssimo bem. E esse ano o lançamento do Abrindo Caminhos não vai ser naquela forma como eu fazia sempre, com coquetel para 200 pessoas, que eu sempre tive 240, 250 pessoas mesmo, nos livros desse ano. Movimentados. Não será assim por causa das restrições. A pandemia não nos permite no momento, né, Laura? E então nós teremos um lançamento e cada um desses livros eu dou para uma instituição que vende para ela. Muito importante. Este livro Abrindo Caminhos eu doei para os clubes de Rotary de Pelotas, que nós temos 6 clubes de Rotary de Pelotas. Temos 6 clubes, mais os Interact e os Rotaract, que também receberão meus livros. Depois eles venderão ou farão ripo, para o que eles quiserem fazer, para dinheiro para os seus projetos. E assim tem sido. Já doei para a CAEX, instituição também para a qual eu já trabalhei muito, para o Banco de Alimentos, já doei para o Pronto Socorro, numa época que teve muito difícil. E este ano, então, Abrindo Caminho será para os clubes de Rotary. Este livro aqui, ele surpreende até a mim, porque pessoas que eu nunca imaginei ligadas assim, ao assunto de espírito, de cultivar a si, de crescimento pessoal, espiritual, começaram a me ligar, porque as pessoas pedem temas para eu escrever. E eu escrevo, às vezes alguns eu tenho certas dificuldades, que não tenho ainda intimidade com aquele tema, né? Então eu tenho que me colocar primeiro. E este livro me surpreende porque na época de pandemia as pessoas me pediram muitos temas de espiritualidade, religiosos, e aí eu também coloquei até a vida de São José, porque eu digo que sou abençoada ter nascido no dia de São José, 19 de março. Então, este livro tem muitos temas religiosos, mas ele trata também muita coisa de verdade. Ele trata de lideranças jovens, que aí não tem a ver. Ele trata de artes, ele trata de visita a museus que eu fiz, como Orsay, como o Louvre, como Hermitage na Rússia. Então, ele tem assim uma variedade de temas, mas a grande maioria deste livro trata de espiritualidade. Pessoas que jamais eu imaginei com qualquer vínculo com coisa me diziam assim, a gente está precisando se conhecer mais, está se dando conta que temos outra vida e de repente escreve sobre isso. Faz falta, né? Chega um momento que as pessoas se dão conta de que é necessário ter um conhecimento maior sobre si mesmo, né, Laura? Um entendimento maior sobre a vida. E os teus livros, eu vejo que todos eles são pautados nessa temática, né? Muito da tua vida, né? Do teu conhecimento, da tua trajetória, né? Tanto espiritual como profissional, ética, né? Tudo tu lança sobre os teus livros, né? As tuas crônicas. E também mostrando que a família é muito importante quando tu traz a tua neta para ser coautora de 2 livros teus, né? Então, uma menina de 7 anos na época, mostrando o interesse pelo próximo e querendo mostrar como é que é a vida de vocês, né? Ou como é que é a caminhada de vocês, os valores que ela recebe, né? Ela está passando também através do livro, né? Em que ela está ali interagindo contigo. Isso é fundamental, né, para uma criança. E acredito que todos os teus livros sejam também indicados para os jovens, né? Para todas as idades, né, Laura? Esses de criança, eles dizem assim, o segundo botaram até 11 anos de idade. Agora, os meus livros são que para adultos, como é uma linguagem muito simples, a criança pode entender. Mas eles são mais dirigidos a adultos, não é? Agora, tem um projeto nosso em Pelotas que nós achamos assim grandioso. Porque é diversão, mas é uma coisa muito boa, que é a Frota Brasil Sul. A Frota Brasil Sul é comandada atualmente pelo meu marido, nós somos sócios fundadores, e trata da limpeza de águas, rios e lagoas. E nós estamos muito preocupados com a plastificação que está havendo nessa lagoa. Então nós estamos trabalhando em desplastificação da lagoa. E tem estudo da Universidade Federal aqui de Pelotas que já mostra
plásticos dentro da carne do peixe que a gente consome. Imagina. Então nós estamos fazendo um trabalho muito interessante, mas não só te digo assim que é um dos projetos que é o nosso encanto e que a nossa neta, lembrei nesse momento, porque quando tu falaste, ela diz, por favor, precisamos aprender a selecionar o lixo, não podemos deixar o plástico ali. E ela sabe a coisa. Essa garrafinha leva 400 anos para desmanchar, essa aqui 100 anos, e os outros. Então eu acho que isso tem sido... Com certeza, né? Importante. E agora a gente está trabalhando uma cartilha pela frota. A Frota Brasil Sul é dentro de um projeto de Rotary, mas é de companheirismo, de diversão na água. Mas que se faz também uma coisa pela limpeza dessa água, para poder te divertir nela. No outro momento a gente vai conversar mais sobre esse projeto. Isso é muito interessante. Porque agora eu sei que tem uma campanha, né, que tu estás liderando, vamos dizer assim, né, que é a de doação de órgãos, né, Laura. Eu abro espaço para tu falar brevemente como é que ela funciona, como é que as pessoas que estão em casa podem participar, colaborar. Tu podes... Esse é a cereja do bolo do nosso trabalho atual. Porque, apesar do... E é pelo Rotary esse trabalho. Apesar do nosso Princesa do Sul já ter trabalhado há alguns anos com doação de órgãos, nós estamos assim há uns 4 meses acompanhando uma trajetória muito difícil do professor Adalberto Krieger. A gente conhece ele assim, foi diretor do Cefet, diretor do Sul. E ele só pede, ele está esperando um pulmão. Ele teve uma doença que é degenerativa, que a mãe dele também morreu disso. E ele disse assim, eu não vou cruzar os braços e esperar a morte chegar. Eu vou trabalhar pela doação de órgãos. Como parada do SESC, que trabalha conosco nesse projeto da Frota Brasil Sul das Águas, ele estava conosco e ligou o Adalberto para ele. Tem horas que ele já está há 100 e tantos dias morando em Pelotas, quase em frente da Santa Casa, porque é a exigência. Se surge o órgão, eles têm que estar ali e eles estão permanentemente preparando o organismo para receber o transplante. E agora a gente está vivendo dia a dia a angústia de esperar um órgão que não chega. Há anos atrás as pessoas tinham receio, Jane, até eu. E nós doamos os nossos órgãos, mas para doar os órgãos eu conto rapidamente como é que é no Brasil. Só as famílias podem doar os órgãos de alguém depois desse alguém ter tido uma morte cerebral, estar a falecer. O que acontece? As famílias, se não souberem que eu sou doador, preferem pegar logo e tratar de suas despedidas e essas coisas. Quando os órgãos, egoisticamente, às vezes o pessoal, o AVC é uma coisa cardíaca, e todos os outros órgãos podiam ser aproveitados. Funcionando perfeitamente. Perfeitamente. Salvar várias vidas. Uma pessoa que doa, ela beneficia 8 que estão nessa angústia. Nós temos 50 mil pessoas no Brasil esperando uma doação. E é angustiante ver passar. E aí o Adalberto aquela noite me sensibilizou muito, falando conosco por telefone, porque tem horas que ele consegue falar muito bem. Ele participou de uma entrevista no 13 Horas, que o Nive e eu estivemos, e ele entrou, porque ele está permanente com um aparelho aquele de respiração, né? De oxigênio. De oxigênio, mesmo quando ele atravessa para ir no hospital, ele está com aquilo ali, até algum problema no pulmão. E aí ele começa a contar, se eu me beneficiar do órgão, ótimo. Se eu não me beneficiar, que beneficie as outras pessoas. Eu não quero que vocês façam uma campanha para mim, eu quero que vocês façam uma campanha para todos. Principalmente que tem criança de 8 anos, de 6 anos nessa angústia, nessa espera. Então nós começamos a nos mobilizar. Hoje eu já estou trazendo ao Jornal Tradição e à televisão esse pedido para que se engajem nesse movimento, porque atinge muito a região aqui sul. O que a pessoa precisa simplesmente para doar? Em qualquer idade. Dizer, eu quero que meus órgãos sejam doados.
tão somente isso. Somente informar. Informar os seus familiares, porque só o familiar pode autorizar. Exatamente. E agora eu soube pela Santa Casa, que a gente está permanentemente em contato, faz uns 20 dias que a gente entrou de cabeça nessa campanha, e eles dizem assim, 40% dos familiares que a gente pede, a família diz não. Que pena. Porque, é como eles dizem, precisa uma campanha maior, mais permanente, mais duradoura. De conscientizar mesmo as pessoas, né, Laura? E em tempos atrás, importância, né? claro, pensavam, mas se vão tirar os meus órgãos? Não, hoje a segurança. É a falta de informação mesmo, né? Gerava uma insegurança, né? E ainda gera, né, Laura? Acho que hoje bem menos. Melhorou bastante. Bem menos, porque além do atestado ter que ser dado por 2 médicos, obrigatoriamente, a exigência legal de um exame cerebral. Claro. Hoje é garantia de que a pessoa realmente está com morte cerebral. Então eu acho que tudo isso evoluiu. Mas tem uma coisa impressionante, por exemplo, para transplante de pulmão. Em 2019, nós tínhamos 70 transplantes na Santa Casa em Porto Alegre. 2020, 30. E 2021, 17. Só. Caiu muito. Caiu muitas doações. As pessoas ficam com medo e não se dão conta, muitas vezes, de que podem salvar muitas vidas, né? Então, realmente requer uma campanha, né, forte, massiva, né, para conscientizar a população dessa necessidade, né, Laura? Então, eu acho importante a gente colocar aqui, justamente para, né, pedir até para as pessoas que estão nos assistindo, se engajar nessa campanha também, né? E muito obrigada por me dar essa oportunidade. Imagina, porque eu vim aqui para tratar do lançamento de livro, que foi o convite que tu me fizeste. Não, e neste meio tempo... É muito importante, né, Laura? E essa campanha, ela está se tomando em poucos dias, assim, nós tivemos uma aceitação muito grande e muitas grandes entidades estão colocando. Que bom, muito bem, fico feliz, né, com o teu empenho todo. E até coloco mais uma vez que o nosso espaço está sempre aberto para esse tipo de informação, porque a gente quer levar coisas boas para o pessoal que está em casa, né? Em função da pandemia, muita gente em casa ainda, e lembrando que a gente tem que continuar se cuidando, mesmo vacinados, né, Laura? Mas é importante também ter uma visão do todo, não só pensar no coronavírus, mas pensar em nas doações de órgãos, doação de alimentos, tem muita gente passando necessidade. Então, assim, tem muitas formas das pessoas colaborarem e ajudarem o próximo, né? E eu tenho certeza que tu vais continuar nessa caminhada com os teus lançamentos, os teus livros, que acredito que cada vez mais, né, vai acontecer. Então, eu quero muito te agradecer a tua presença aqui, por ter aceitado esse convite. Quero agradecer o teu empenho em trabalhar em prol da comunidade, né, com o Rotary, com todas as entidades a qual tu participa. Te agradecer imensamente, né, e te dizer que estaremos juntas, então, no teu lançamento do teu livro no dia 29 na biblioteca, né? Pode contar com a minha presença lá. Obrigada, Jane, obrigada à Tradução, TV aqui que nos recebe, que faz chegar a tantas pessoas essas mensagens assim, porque a vida da gente não tem nenhum sentido se não for para nos aprimorar como seres humanos para a nossa vida real, porque nós sabemos que estamos aqui de passagem e como de passagem temos que tentar cada dia ser melhorar cada vez mais. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu que te agradeço. Muito obrigada, tá? Agradeço, então, a presença de todos vocês, comigo toda sexta-feira, no programa inédito, a partir das 20 horas, aqui pelo site da JTR-TV, do Jornal Tradição Regional, pelas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Então, não perde, te inscreve lá e recebe toda a vez que sair um programa novo, a notificação de que Um Brinde já está no ar. Então agradeço aos meus apoiadores, Emilice Calçados, Clube Morena Rosa, Maria Helene Gênova, Odierno, Carla Oliveira,
Me Veste, Lotus Consultoria de Estilo e Não Mais Pelo. Então, aguardo vocês na próxima semana com mais um programa Um Brinde. Até lá! O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. Quer ficar mais jovem e bonita? A Botoclinic é a maior rede de harmonização facial do Brasil. Botox, preenchimentos, bioestimuladores de colágeno e muito mais. Agende sua avaliação e venha elevar sua autoestima na Botoclinic. Shopping Pelotas e Partage, Rio Grande. Um dos restaurantes mais tradicionais de Pelotas espera você de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Em um espaço requintado, oferecemos um buffet de pratos quentes e saladas, com carnes, peixes e camarões. Se você é apaixonado por doces, também vai querer provar as nossas sobremesas. Esperamos por você na Rua Santa Cruz, 1793, no centro de Pelotas. Restaurante Gourmet, 25 anos servindo o melhor.